Boa tarde, gente. Como eu falei para vocês, hoje eu vou explicar a questão das preposições, que é o nosso assunto gramatical do EJA A, tá bom? Vamos lá. Como é uma questão um pouco mais assim de explicar escrevendo, né? Aí eu não estou mostrando muito o rosto, mas tá aqui eu. Estou mostrando mais os papéis, tá bom? Então vamos lá. Primeiro a gente precisa entender o que é preposição. O que é uma preposição, né? Como diz o livro. Uma preposição é uma palavra invariável que relaciona dois termos. Deixando isso mais simples, uma preposição é uma palavra que liga duas outras palavras. Ela está na frase para ligar duas outras palavras. Sem elas, sem as preposições, a frase não teria sentido. Bom, por exemplo, eu digo a seguinte frase: eu estou entre você e ela. Eu tenho aqui a palavra entre, que é uma preposição. Ou seja, eu não classifico ela nem como substantivo, nem adjetivo, nem verbo. Ela é uma preposição. Tá aqui. Se não fosse esse entre bem aqui, essa minha frase estaria totalmente sem sentido. Aí eu ia dizer, eu estou, você e ela. Não faria sentido nenhum. Ok? Aí a gente vem aqui e vê que tem alguns tipos de preposições, tá? Como o próprio livro explica. Nós temos primeiro essas preposições que são as preposições essenciais, que são essas bem daqui do livro, ó. Não vou grifar de caneta, mas é essa parte aqui, ó. Veja. Do a, ó. A, ante, após, até, como, contra, de, desde, em, entre, para, perante, por, sem, sob, sobre, traz. Essas são as essenciais. Por que essenciais? Porque elas já são prontas, né? Elas já nasceram prontinhas. Veja aqui o exemplo. Eu tenho primeiro esse exemplo. Eu estou entre você e ela, né? Como eu acabei de falar, é uma preposição essencial. O outro, Joaquim irá com Cecília para a cidade. São duas preposições que também são essenciais. Elas já nasceram prontinhas. Eu só fiz encaixá-las aqui na frase. Aí depois nós temos as preposições acidentais, que é justamente essas que o livro traz, ó. São quando eu junto duas palavras e delas eu tenho a preposição. Veja, eu tenho, por exemplo, a preposição de mais o artigo o, que juntando faço do, né? Ou ainda outro exemplo como o em mais o, que faço no. Todas essas preposições que o livro de vocês traz, ó, veja, elas são todas preposições acidentais, né? Eu coloquei aqui também dois exemplos dela. Eu tenho, por exemplo, esse primeiro exemplo, né? Não estou sabendo disso. E aí eu tenho a palavra disso, que é a junção de duas palavras, que é o de mais isso. E aí eu junto faço disso. Ou todos nós iremos àquele evento. Veja como esse aquele é um aquele diferente, porque ele tem um acento bem aqui. Isso também é a junção de duas palavras, que é a junção do aquele crase, ó, mais o aquele mesmo que a gente já conhece. É como se eu dissesse assim, nós iremos para aquele evento. Aí eu junto tudo e digo, nós iremos àquele evento, né? Juntei duas que dá o sentido de uma só. E por fim, nós temos a locução prepositiva. Desculpem, a minha filha fazendo barulho. A locução prepositiva, como eu falei, vocês devem lembrar lá da locução verbal. Locução é sempre quando tem duas palavras uma ao lado da outra. Então, no caso da locução prepositiva, é quando eu tenho duas preposições, uma ao lado da outra. Veja aqui o exemplo. Júlia, apesar de jovem, é muito consciente. Se vocês quiserem fazer um pause no vídeo e se desafiar nesse momento, qual é a preposição que tem aqui? Veja aí se você consegue achar. Se você colocou que a preposição é apesar de, você acertou. É uma locução prepositiva, porque são duas preposições juntas, ó, que é o apesar e o de. Então, aqui eu tenho uma locução prepositiva. Bem, sabendo disso, você vai fazer essas duas atividades aqui, ó, da página 96. A atividade 5, que não tem o número, porque ela inicia logo aqui, ó, antes da tabela.
Mas a atividade 5 é esta e a atividade 6. O que você vai fazer em cada uma? Na atividade 5, você vai dizer o que essas preposições que estão em negrito dão ideia. Dão ideia de quê? Que é o que a gente chama de regência. Por exemplo, imaginai uma coleira grossa fechada atrás com chave. Esse com, será que dá uma ideia de um instrumento, de uma oposição, de uma ausência, de uma causa, de um lugar, de uma finalidade, de um modo de posse? Você imagina qual delas tem mais a ver com e marca. E assim você faz com todas. Na 6, o que você vai fazer? Ele diz o seguinte, ó, aqui tem duas preposições que dão ideia de origem, ou seja, de onde surgiu, de onde vem algo, e de direção, ou seja, para onde está indo algo. E aí você vai só circular depois que você encontrar, tá bom? Espero ter sido útil, espero que vocês tenham compreendido. Qualquer coisa pode rever o vídeo, pode me chamar no privado também, tá bom? E eu estou aqui para esclarecer quaisquer dúvidas. Tchau e até mais!